Metodologia de trabalho. Você, que é consultor empresarial ou líder de equipe, deve ter metodologia para realizar o seu trabalho. Mas e quando você não tem uma metodologia? É possível construir a própria metodologia? Eu acredito que sim. E é mais fácil do que parece. Eu sou o Rogério Nunes e hoje eu vou compartilhar o meu método de construção de metodologias. Mas por que eu preciso de uma metodologia de trabalho, né? Essa questão é muito relevante de ser avaliada, né? Uma metodologia tem que reduzir os prazos, uma metodologia tem que reduzir os custos, né? Tem que melhorar a qualidade do serviço, tem que permitir um gerenciamento melhor, né? Então, uma metodologia garante, perpetua o conhecimento do que está sendo feito, chega um membro novo na equipe, pode usar o método, então todos da equipe vão trabalhar de maneira padronizada e isso é uma grande vantagem para a companhia. Boas metodologias diferenciam os profissionais dos demais, né? Por isso que eu sou um entusiasta para que a gente sempre conceba uma metodologia para realizar as tarefas, os trabalhos que a gente tem que realizar. Mas como eu faço isso, né? Então, você não vai tirar isso da sua cabeça, você vai usar práticas consagradas. Então, as metodologias ágeis, em especial o Scrum, são um bom caminho para você construir a sua metodologia. Elas têm no centro delas a interatividade da equipe, né? Engajamento, né? A troca de conhecimento, a soma dos conhecimentos dos membros da equipe, e ela estimula isso como uma força principal aí da metodologia. Ela também considera o aprendizado. Então, dependendo da etapa do projeto, na medida que ele vai evoluindo, o conhecimento do que funcionou e do que não funcionou é aplicado nas fases seguintes. Diferente de outros métodos, as metodologias ágeis, elas aproveitam o aprendizado para replanejar o que vai ser feito adiante, né? Outra coisa que eu recomendo fortemente é a utilização das práticas de Design Thinking. Além de gerar muito engajamento dos envolvidos, né, com a participação ativa, ela estimula, vamos dizer, várias partes do nosso cérebro de tal forma que a gente consegue captar mais rapidamente a ideia, entender e conseguir contribuir do que está sendo feito, né? Mas o que é uma metodologia? Como é que eu construo uma metodologia, né? Então, eu construí um diagrama. Esse diagrama é uma jornada de como você deveria pensar para construir a tua própria metodologia, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem um quadro, né, branco na parede e você vai escrever, a primeira coisa que você vai escrever, quais são os principais processos da tua metodologia. Imagina que você cola post-its, né, desses processos, que você pode chamar esses processos de fase, você pode chamar esses processos de etapas, mas na verdade escreve aquilo que você faz numa ordem cronológica. O que acontece primeiro, né? Então, o que é um processo A, nesse exemplo, um processo B, processo C, D, E e F, né? A minha experiência mostra que 5 minutos é o bastante para você escrever quais são aí os processos da tua metodologia. Lembra que você sempre vai poder melhorar isso porque você está escrevendo em post-it. Você não tem um compromisso aí de acertar na primeira vez, né? Você está usando as práticas de Design Thinking que você vai evoluir para um release melhor, com certeza nas próximas vezes que você retomar o assunto. Isto posto, né, os processos colocados ali, a minha recomendação é que eles fiquem alguma coisa entre 5 e 8 processos, você começa a detalhá-los, né? Então você pega o processo A e explode ele em tarefas. Então, o processo A tem a tarefa A1, tem a tarefa A2 e a tarefa A3, nesse exemplo genérico aqui, né? Então, você começa a detalhar o que está dentro desse processo A. E você faz a mesma coisa no processo B, processo C, tem 3 tarefas, processo D, uma única tarefa, o processo E tem 4 tarefas, né? Então, neste exemplo, você vai colocando as tarefas compatíveis aí com os teus processos, né? E o processo F, 3 tarefas. Se você executou
o processo e as tarefas, ele gerou algum resultado, gerou um produto, né? Gerou um entregável para o cliente, né? Então, o processo A gera o produto A para o cliente. O processo B, né, gera o produto B e assim por diante. Ou seja, é necessário tangibilizar que as tarefas que foram executadas naquele processo geraram algum benefício, algum resultado, alguma riqueza, que são os entregáveis ou, nesse caso aqui, os produtos. Tente colocar nomes que sejam de fácil entendimento. Então, o produto A é plano de trabalho. O produto B, por exemplo, seria diagnóstico. O produto E seria, por exemplo, plano de ação. Tente colocar nomes que descrevam, que a maioria das pessoas consiga entender o que será esse produto, né? O que deve ser esse produto. Melhor ainda, quando você tem templates, né? Os teus produtos são artefatos previamente definidos, que eles estão em branco, né? E que você vai preenchendo na medida que vai entregando o projeto, vai realizando o trabalho. Né? Mas isso vai ser objeto de um outro vídeo. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre os templates. O que vem depois aí dos produtos? Então, vem que conhecimentos eu preciso para realizar o processo A. Às vezes, não sou eu que vou trabalhar sozinho nisso, né? Na maioria das vezes, não sou eu. Sempre tem a participação do cliente. Às vezes, membros da minha equipe, outros membros da minha equipe, né? Mas, fundamentalmente, o cliente sempre vai participar. Então, nesse exemplo aqui do processo A, os conhecimentos que a gente precisa, os recursos que a gente precisa são o João, a Maria e o Pedro. No processo B, o Pedro e o João. No processo C, Pedro e o Felipe, e assim por diante. Ou seja, quais são os conhecimentos necessários para realizar o processo específico, né? E aí você vai marcando o nome das pessoas que têm esse conhecimento. Por fim, a última etapa, você deve ter uma expectativa de tempos, né? Com base em que você já executou esse trabalho algumas vezes, você registra aqui uma ideia do prazo médio que você gastou, né? Que você realizou esses processos dentro da tua metodologia. Quer dizer, não fica preocupado se você vai acertar já no primeiro release. Quando você colocar os post-its, você vai perceber que está próximo da realidade ou às vezes está distante, que o prazo ficou muito enxuto quando comparado com o que realmente acontece. E aí você vai substituindo os tempos, nesse caso aqui, dos prazos, pelo mais certo. Na verdade, todo o diagrama, todo o quadro, ele propõe que você não tenha um compromisso de acertar na primeira vez, mas que ele te estimule uma linha de raciocínio, que é uma jornada que você parte dos processos para as tarefas e os produtos, né? Principalmente os produtos, porque a gente faz alguma coisa para gerar um produto, né? Então, isso é uma linha de raciocínio para você fazer o teu desenho. A minha experiência mostra que alguma coisa assim por volta de 2 horas, de 1 a 2 horas, dependendo da complexidade do trabalho que você executa, você já teria um registro da tua metodologia, né? E isso já não seria um impeditivo. Muitos profissionais dizem o seguinte, tá tudo na minha cabeça, eu não escrevo a metodologia porque é uma coisa muito trabalhosa. Imaginando que você consiga usar esse material para fazer a jornada da construção da tua metodologia, 2 horas para ter um registro da tua metodologia neste formato, já seria uma grande vantagem, né? Então eu recomendo fortemente que você faça esse exercício, crie esse release da tua metodologia em formato colaborativo, assim, em formato com práticas de design thinking, e com o tempo você vai evoluindo para outro tipo de documentação. Eu já fiz isso muitas vezes, né, com vários clientes. Aqui tem alguns exemplos em fotos aqui. E era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? É o jeito que eu trabalho, mas existem outras formas de trabalhar. E eu gostaria muito de receber feedbacks. O que você achou desse jeito de trabalhar? Se você tem um jeito de trabalhar diferente, eu tenho muito interesse em conhecer, a gente trocar experiência. Eu estou à disposição para isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.